nome aonde nós chegamos, eu e a Camila, na palavra orgulho. Orgulho. Orgulho, a gente pensa, quem é orgulhoso? Eu não sou orgulhoso. Alguns até desconfiam que são orgulhosos, mas é porque as pessoas não sabem o que significa orgulho. Orgulho é achar que é autossuficiente. Orgulho é achar que você está sempre certo. Orgulho é estar preocupado com o que os outros pensam, mais do que devia, e viver em função do que os outros pensam de você, e ter medo. Homem de se humilhar. Lembra? Se o meu povo se chama pelo, se ele o quê? Se humilhar. Cara, pedir perdão para quem te machucou é humilhante, mas mais humilhante é o quê? Perdoar quem te machucou é humilhante. Agora, pedir perdão para quem você machucou, confessar teu erro é mais humilhante. Reconhecer que você falhou com aquela pessoa é mais humilhante. Às vezes as pessoas sabem, eu sou uma pessoa tão boa, que eu vou perdoar. Tem pessoas assim. Ela é tão orgulhosa que ela perdoa para mostrar que ela é superior e boa. A minha pergunta é: você está pronto para reconhecer teus erros? Você está pronto para olhar para aquela pessoa que você abandonou quando ela mais precisava e dizer: eu te abandonei, eu reconheço que eu errei, eu quero te pedir perdão? E eu e a Camila, a gente tinha uma maneira de a gente, através dos nossos pais, levá-los para a nossa casa. Mas eles estão lá, nossa vida continua correndo com eles lá. E meus pais estão em casa. É porque a gente mora em São Paulo e eles moram em Fortaleza, tá? Então, a gente sempre traz para perto. E eu achando que estava dando a atenção que eles precisavam. Teve um dia, eles estavam deitados lá em casa, no quarto, eles ficam lá em casa. Eu deitei entre os dois. Aí, misturei, pegando a perna de um, a perna do outro. E quando eu olhei nos olhos deles, totalmente mareados os olhos dos dois. E meu pai, um homem durão, e disse: filho, é tudo que eu queria. Era você deitado na cama comigo, sem fazer nada, só na cama comigo. 27. Obrigada, você também. Quem você mais tem que perdoar, Giovanna? Minha mãe. Por quê? Porque eu sinto que em muitos momentos da minha vida eu tive que ser mãe da minha mãe, porque ela não teve uma mãe presente. Então eu preferi assumir esse papel para que ela não sentisse dor. É esquisito. Você tinha quantos anos quando você começou? Tinha cerca de... Foi em 2004, eu tinha 7 anos de idade. Uau. E na prática, no dia a dia, como era isso? Como é que você, com 7 anos, ia ter que ser mãe da sua mãe? Foi bem difícil, porque eu tive que cuidar dela em momentos que ela estava muito mal psicologicamente. Minha mãe tem depressão há muitos e muitos anos. Então, eu tive que impedir o suicídio dela, tive que salvar a vida dela mais de uma vez. Como? Não tinha comida em casa. Ou quando minha mãe, como não tinha o que comer, não tinha como pagar energia, estragou comida, ela comeu comida estragada e quase morreu. Pra não passar fome. Você consegue enxergar o prejuízo que isso causou na sua vida? Com certeza. Conta pra mim. Bom, eu me enxergo hoje como uma mulher de 27 anos que ama os pais acima de tudo e realmente cuida de todas as formas, mas que tem muito medo de se desprender deles de alguma maneira e parecer uma pessoa ingrata. Porque você sente culpa? Muita culpa. Muita. Só de estar aqui e não estar com eles, cuidando deles, mesmo sabendo que eles estão bem, eu fico preocupada. Como se fossem meus filhos, entende? Você é casada? Não, bem longe disso. Você se vê casada? Sempre quis, mas é bem difícil, bem complicado. Ah, você não tem o dedo podre. Será? Primeiro, deixa eu te contar uma coisa. Você quer casar. E você disse que é difícil você ter o dedo podre. Sim. E você viu que você falou isso sorrindo? Sim. Você não pode rir da sua dor. Você não pode rir da sua dor.
mais um prejuízo além de morrer de medo de ter uma família. Por isso você escolhe os caras errados. A sua mãe foi infeliz. Eu tenho medo assim de ter. De viver a mesma coisa que ela. Exatamente, trazer uma carga pra minha família. Entendeu? E ao mesmo tempo eu tenho medo de, sei lá, o meu pai falecer e minha mãe ficar sozinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que você tem que perdoar sua mãe. Onde é que estava seu pai? Que não cuidou de você? Meu pai estava cuidando das questões financeiras da família. E era sempre assim. Aí eu e elas ficávamos bem, meu pai ficava lá de lado. Aí as duas bravas com ele. Tá. Eu vejo um monte de coisas, mas eu queria que seu pai perdoasse sua mãe. Sim. Mas eu queria que você perdoasse seu pai também. Não pode ser sua mãe. A responsabilidade de cuidar dela era dele, não sua. Pela ausência dele, só ocupou um papel que não era assim. Ok? Bora? Filha, eu estou aqui como mãe, olhando nos seus olhos, te pedindo perdão. Perdão por ter deixado você ser criança. Perdão. Perdão porque eu competi com você. Perdão porque eu roubei sua alegria na fase mais linda da sua infância. Eu te peço perdão pelo peso que você carrega nas costas. Eu quero dizer que eu não sou responsabilidade sua. Olha pra mim. Eu não sou responsabilidade sua. Eu sou uma adulta. E a partir de hoje você é livre. Você é livre para construir sua família. A sua história vai ser completamente diferente da minha. Você é livre para encontrar um homem que vai proteger e cuidar de você. Extraordinária para elas. Você é livre para prosperar e a minha tristeza não pode roubar sua alegria. Eu te abençoo como mãe. Eu arranco do seu coração toda a culpa, todo o peso, todo o não merecimento de ser feliz. Eu te autorizo a prosperar, a ser feliz. E eu, no lugar de esposa do seu pai, eu também te peço perdão pelos erros dele, pela ausência, por justificar estar tentando sustentar a família e não ser o sacerdote, a coluna da casa. Caraca, fala assim, caraca. É simples. É simples. Quem é que tem tentado vencer com a força do braço? Levanta a mão. Quem tem se cansado, se exaurido, se machucado por isso? Quem vai na força do braço machuca muitas pessoas. Quem tem tentado vencer e até vencido na força do braço tem machucado pessoas. Olha o que está ao teu lado e diz quem você mais machucou, tem machucado, tentando vencer com a força do braço. Quem é? Sinceramente, vai. Horas, né? A gente tem pouquinhas horas, mas quem está entendendo um pouco do processo? Um pouquinho. Mas eu sinto que você quer perguntar alguma coisa, filha. Ah, quer. Fala. O que você está questionando aí dentro de você? Não, perguntar não tem nada não. Não? Mas vai perdoar tua mãe? Eu não consigo ver verdade do que ela fala. Ela já falou tanto e sempre fez a mesma coisa. Então agora
como meu pai fala, é melhor perdoar para Deus e manter afastada mesmo. Qual é o teu nome? Bia. Ela não falou uma coisa errada não, tá, gente? Não de todo. Às vezes você vai ter uma pessoa perto de você que te machuca tanto, que promete tantas vezes e falha tantas vezes e não cumpre as promessas tantas vezes. Numa coisa está certa, manter uma certa distância. Para quê? Para se proteger. A Bia está certa, talvez em se proteger, porque se eu chego perto, a pessoa me fere, talvez seja interessante você manter uma certa distância, uma distância segura, que ela não vai te machucar tanto, porque só te machuca quem você está perto, quem você dá alcance, você se afasta. Pô, nessa distância essa pessoa não vai mais me machucar. Isso você está certo, mas você está errado em não perdoar. Perdoar não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa no dia a dia, ou se expor a ela te machucar novamente. Você pode marcar uma distância, mas você precisa perdoar. Vocês estão me entendendo? Porque senão você vai pagar o preço a vida inteira. Você vai pagar o preço a vida. Precisa de duas pessoas corajosas e humildes. Eu gostaria de liberar o perdão para o meu pai. Os pais eram casados há 33 anos, né? E do ano passado para cá, emocionalmente falando, eu acho que foi a primeira vez que eu senti essa dor que eu escutava de várias pessoas comentarem na infância ou durante a adolescência, né, de ver os pais separarem e tudo mais. Eu senti isso pela primeira vez. Agora já me considero adulto, né? Fiz 27 anos mês passado. E minha vida financeira, Paulo, que vinha muito bem, fazendo meus lançamentos e tudo mais, acabou que do momento que houve a separação dos meus pais até agora, eu venho tendo bem mais dificuldades do que o que eu tinha dele, talvez esteja no lado da dela. E nem precisa querer saber do lado dele qual é a mágoa, que ele nem queira saber qual é a mágoa que seu pai tem da sua mãe. E vice-versa. Perdoe e deixe que ele se entenda. Se salve. Fala para ele, se salva. Fala para ele, se salva. Cada vez que você está com mágoa, você está se matando. Então, cara, se salva. Mais uma pessoa. O que é? Eu era péssimo, muito ruim mesmo. E meu pai queria que fosse engenheiro. Meu pai foi filho de um sapateiro e foi um grande engenheiro no Brasil. E eu fui um fracasso como um aluno. Mas eu sempre fui muito criativo. Então, quando meu pai deixou minha mãe também tinha alguns problemas psicológicos, psiquiátricos. Minha mãe teve um surto. Através desse surto, ela teve uma trombose, fez eletrochoque e ficou 13 anos numa cadeira de rodas com demência, esquizofrenia e outras doenças. Tentei... Isso aconteceu depois que teu pai deixou ela? Depois que meu pai deixou minha mãe. Ela tinha muita raiva? Tinha. Meu pai era muito agressivo, inclusive comigo. Agressivo como? De bater. E ele nunca me validou. Então, o que aconteceu assim, que eu acho que vai ser inválido eu contar até o final, se vocês tiverem paciência, mas vou tentar ser rápido. Não me tornei um engenheiro como ele queria. Comecei a cantar em churrascaria com 15 anos. Minha mãe ficou sem poder morar. Eu morei num bairro chamado Cajueiros, que ficava atrás de uma boca de fumo. Meu pai tinha sido diretor do Petróleo Ipiranga no Brasil. Meu pai teve muita condição. E para quem já teve condição e viver uma sarjeta, pior do que para quem nasceu já pobre, porque aquilo já é uma realidade para quem, né, filhos e oficial de justiça não achava ele, enfim. E uma vez eu fui fazer um trio elétrico numa cidade no Rio de Janeiro e meu sonho era que ele visse.
porque eu arrastava muita gente, eu me tornei cantor, né? Não sou um dos melhores, mas eu acho que eu sou um cara que tem carisma. E quando terminou o show, eu olhei pra ele, e aí? Ele foi com muita insistência. Ele até que não é tão ruim não, aquilo ali pra mim foi uma morte. Anos depois, hoje ele está com 76 anos, minha mãe se foi há 2 anos atrás. Tem uma culpa que eu carrego muito grande de não ter ido, ela morava no Rio. Pro Dia das Mães, ela morreu, minha mãe morreu no Dia das Mães, engasgada com um cheddar. E eu me culpo por... E o que eu queria resumir por fim é que veio a velhice, veio a solidão. E mesmo com tudo isso, as minhas irmãs não queriam saber dele. Eu falei, vamos falar com ele, que ele se sente só. Ele se sente só. E aí ele chegou para mim, nessa última vinda dele, e ele falou, meu filho, me perdoa. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou. É isso. Hoje ele tem orgulho de mim, pelo homem que eu me tornei, mesmo não sendo um engenheiro. Mesmo não sendo uma pessoa Queria que você fosse. que ele queria que eu fosse. Mas eu, graças a Deus, eu consegui perdoar e fazer com que a família, minhas 2 irmãs, voltassem a falar com ele, porque elas sofreram muito com a separação. A gente morou na casa de muita gente, passando muita dificuldade. Qual é o nome? Bob, posso fazer um convite? Eu quero te convidar você a fazer o método X. Fechado? Fechado. Você vai ver que você vai para outro nível. Agora você vai se perdoar. Ele perdoou o pai, vocês percebem? Agora falta ele o quê? Se perdoar. Quem é que tem que se perdoar aqui? Sinceramente, carrega a culpa. Levanta a mão. Tá certo. É um processo. Uau! E aí, pessoal? Não vou dizer que foi fácil, mas foi importante nossa noite de hoje? Foi. Sim ou não? Sim! Amanhã eu vou trazer mais chaves para desbloquear, para destravar. E só o fato de você estar aqui dentro, você está sendo destravado, desbloqueado, trave. Boa natureza da prosperidade. Boa natureza da prosperidade. Fala assim, você nasceu para ser rico, feliz. Você nasceu para ter uma família linda, um relacionamento de amor, de honra, de respeito, de fidelidade. Você nasceu para ganhar muito dinheiro e ajudar muitas pessoas. É para isso que você nasceu. Amanhã a gente volta, às 8 horas, hein? Uma salva de palmas pro Carlinhos. O braço é quase que o celular é quase a extensão do corpo, né? Isso aqui já não é nem o celular, porque é a parada que a gente leva para chegar nas pessoas. Então é um material, mas para mim é uma extensão dos meus pensamentos, do que eu acredito. Vocês foram importantíssimos aqui. Obrigado, porque a gente acabou nos tornando amigos, né? E trazer vocês de novo é uma honra. Amanhã espero que vocês voltem, gente. Mas amanhã vocês voltam todos de novo amanhã? Volta, ok? Porque é muito importante cada vez mais que as pessoas entendam que esse projeto, o foco principal é levar o humor, porque eu acho que cada pessoa tem no DNA aquilo que é divino, né? Então eu acho que levar o humor, porque pra mim o humor é Deus, porque se você faz o outro sorrir, não há remédio que pague. Então a importância que cada uma dessas pessoas tem aqui é genuína demais, e essa temporada foi uma que eu aprendi muito, assim, bizarramente. Eu acho que a questão do meu pai, eu vinha sempre muito fechado, tipo, chegava no 5º dia, o Deus até falou, eu ficava, acaba com essa porra, pelo amor de Deus.
Estava no 5º dia, dizia que eu estou fazendo aqui com um monte de gente, um monte de problema, podendo estar em casa tranquilo. E dessa vez foi bem diferente, porque eu acho que eu fiquei, o pessoal que trabalha comigo acompanhou, eu fiquei meio que vegetativo. Eu não sou assim, eu sempre encaro as coisas muito com, não, se Deus permitiu, que seja da vontade dele. Mas aí até ser o pai da gente, né, alguém tão especial como o seu Vigílio, e outras coisas que aconteceram, quando começa a acontecer tudo junto, então comigo estava tudo ok. Diz assim, mas por que? Ok. Então eu vim trabalhar, mesmo com muita gente dizendo, não vá, fica com ele. Eu digo, não, porque ele, hoje eu sou a inspiração dele. De certa forma, parece meio cruel o que eu vou dizer, eu sempre entendi que aquele câncer não era meu. É dele. Sabe? Estou aqui para dar todo o suporte do mundo, mas eu não iria adoecer com ele, porque ele precisava de mim forte, em outro corpo, não no mesmo corpo que ele, vivendo o câncer dele. E eu acho que depois de todas as vezes que eu cheguei lá, porque foi 2 meses nessa... Então, para finalizar, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Todas as dores podem ser da nossa mãe, do nosso pai, de quem for, não é a nossa. Do namorado, do marido, do filho, não é a nossa. Pelo menos eu sempre acreditei nisso. Eu acho que cada pessoa vem com um livro e elas têm que viver as coisas dela e a gente tem que ajudar a segurar o livro. Né? Eu aprendi com vocês muito também, e todas as... Então a gente ajuda a segurar o livro, mas aí virar a caneta e virar a folha, para que nossa carne seja sangrada junto, seja lá por qualquer motivo, aí não, porque a gente só tem, acredito eu, que é essa vida, né? Depois tem uma pertinho de Deus, mas nessa seria muita injustiça com a gente se a gente se tornasse a folha e que a história dos nossos pais ou de quem seja fosse escrita na nossa história. Aí já é uma crueldade sem tamanho com a nossa alma, tá? Então, obrigado, e muita gente sabe o quanto vocês são incríveis. Um salve de palmas para esses dois aqui. É muito difícil de ver eles, é assim, dia a dia? É difícil de ver eles? É difícil. É difícil, mas eles, aqui é uma pitadinha, né? Uma pitadinha do que é o Método CIS, com tantos profissionais que tem, né? Ailton Júlio, vem cá. O Ailton Júlio, para mim, foi a prova mais bizarra de vocês, porque, assim... Eu tentei várias vezes destravar algumas coisas nele, eu consegui algumas, mas outras era um poço de ressentimento, ele se travava, era o cara mais feliz que eu conhecia na minha infância. Eu amava ficar perto dele, depois eu comecei a me afastar. Eu digo, ele não é mais aquela pessoa de maneira nenhuma. Perdeu o brilho assim por muitos anos. Eu tentava, dizia, volta esse cara. Eu era fã dele na escola, queria ficar perto dele, queria ser o melhor amigo dele. E aí ele foi perdendo o brilho, até entender que eram todo mundo que estava em volta dele. E aí, toda vez que ele encontrava, ele chorava e nunca mais sorriu. E foi depois disso aí, de várias conversas que eu tive com o Carlinhos, que eu conheci o Método CIS. E foi transformador na minha vida. Só que ainda eu sinto que eu preciso liberar esse perdão da minha mãe, e que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu não quero perder essa pessoa sem eu conseguir perdoar ela e ela me perdoar também. Mas depois do Método CIS foi transformador. É o outro Ailton Júlio, e eu agradeço muito a vocês, Camila e ao Paulo Lira. E uma coisa interessante também é que ele começou a fazer muito, e ele evoluiu muito, tanto financeiramente quanto no trabalho dele. Porque ele vinha pra cá, ele era um dos que mais bombava. Ele vinha só a passeio, tipo assim, triste. Cara, depois que ele passou lá pra vocês, ele voltou entregando tudo. Criamos coisa nova, sabe? E uma coisa que ele não fazia, ele sempre se calava. Ele aprendeu a se posicionar. O tempo todo, seja com um amigo, agora como foi com a Cláudia, seja em várias coisas, no relacionamento. A gente tava pegando um desses dias, o carro dele até bateu o motor, e foi uma coisa interessante. Vocês assistiram essa história, gente? Vocês assistiram? E aí, pode parecer uma besteira. E aí, ele estava lá numa praia, e o mar, dessa praia perto de casa, a gente consegue andar com o carro dentro, só que aí enche muito rápido a maré. E eu apavorado, assim, ele começou a andar e todo mundo volta, só que se voltasse o carro ia travar. E veio outro momento, ele ia largar do carro ali, ele tinha saído e vamos salvar esse tempo dele. Ele começou a correr o mar inteiro, o carro se arrombou, não foi? Mas ele não parou até chegar e atravessou aquele mar. Pode parecer uma metáfora meio estranha, mas ali eu vi o quanto meu amigo voltou a ser corajoso e enfrenta qualquer coisa até o mar. É isso, então amanhã a gente se encontra aqui às 8 horas, tá? Valeu! É a nossa bolha! Que cabe todo mundo! Assim,
pra mim, Carlinhos. São 3 mentores meus que estão aqui. Carlinhos, Paulo e Camila. Porque eu olho pra Carlinhos e você é meu mentor em relação à prosperidade. Você faz com que eu venha do interior, uma cidade minúscula, da Bahia, Campo Formoso, Bahia. E você mostra que é possível sair do interior, estar aqui, acreditando. É o que você fala, acredita. Qual é seu nome? Josi. Josi, o que é que mudou depois do método CIS? O CIS pra mim mudou todas as áreas da minha vida. Eu mandei até uma mensagem pra você no CIS do ano passado, já agradecendo, porque era o sonho da minha vida fazer o CIS, mas eu não tinha condição. E aí? Então, quando você lançou o link, que eu cliquei, eu falei assim, Carlinhos, você tá realizando o sonho da minha vida, que é fazer o CIS. E que é doido, né? Porque é 3 mil reais, se eu não me engano, né? O CIS é 3 mil reais, né? Só que eu disse aqui, não, trazer, acho que vai ficar de 140, como é? Uma coisa assim, né? Eu depois de muito puxar... O Carlinhos me apertou, é 3 mil, ele me apertou, eu fiquei fininho. E é a segunda vez que ele faz isso fora do método CIS, né? Assim, todo mundo, vocês imaginarem de grande, gigantesco, de empresário, vocês sabem disso, vocês fizeram, vão. E eu ficava, o Lucas foi, fez uma vez, eu digo, que nada, ficar ouvindo isso, falar negócio de papo de coach, Deus me livre. Nunca botei fé. E aí, quando eu vi o quanto o Lucas mudou até dentro de casa comigo, eu fiquei puto com ele. Porque o Lucas não se posicionava em relação a mim, nunca. Entendeu? O Lucas começou a se posicionar, a fazer as coisas que eram os sonhos dele, como ele me fez começar a entender. E aí foi de novo, acho que o Lucas fez umas 3 vezes. E o quanto o Lucas evoluiu financeiramente, de tomar, né, as posses da vida dele, de fazer os projetos dele. É outra pessoa, ele virou líder da vida dele. E eu respeitei mais ainda hoje em dia. Porque ele não escuta. E aí vocês conseguiram fazer o método CIS. Sim. Tá vendo? Tá vendo aquela promoção? Eu fiquei no pé dele, assim. Porque o cara é 1.500.000 pessoas que já participou, sabe? Então, assim, ele não precisa estar aqui. Já vende muito, e todo lugar que eu chego, alguém me fala, eu fui, porque você não vai, porque desde Camila Loures, a seguidores. Muito. E todo mundo fez. Sim. Você fez também? Eu fiz o online, através do seu link. Eu gostei tanto, mudei tudo. Que fiz eu lembro dessa mulher, eu não reconheci. 00 de Carlinhos. Você acredita? Ele não me reconheceu, Paulo. Eu não reconheci. De tão diferente. Eu emagreci 12 quilos, engordei 22 quilos antes do método CIS, porque eu me tranquei em um quarto. O que aconteceu depois do método CIS? Depois do método CIS, perdi 12 quilos, tempo de mesa. Emoções, sentimentos. Abraçar filhos que eu não abraçava. Eu achava que os filhos eu tinha que tratar os colégios. Antes do CIS, eu tinha sonhos, mas não corria atrás. Vivia contando historinha, me sabotando, procrastinando. Depois do CIS, cuido da minha saúde, do meu corpo, que quero melhorar mais ainda. Financeiramente, melhorei muito mais, tipo assim, 7 vezes mais. E quero melhorar mais ainda. E sou um novo filho. Minha transformação, assim, meu relacionamento com meus pais melhoraram demais, com as minhas irmãs. Eles veem a transformação em mim e hoje em dia eles querem ser transformados também. Então tá todo mundo. E a didática também, né? Vocês falam poderosamente. Tô orgulhoso, muito bem. A gente aprende muito isso. E assim, o CIS ele transforma muito a vida da gente. E eu acredito muito no que é falar do CIS, que é uma vida com abundância. E como você diz, o que não é abundância é disfunção e precisa ser tratado. E eu quero viver assim uma metanoia constante na minha vida. Pessoas tem códigos que eles não vão entender, que vocês falam, porque é uma comunidade, só se fizer. Antes do método CIS, eu tomava remédio, como o Paulo fala, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo. Eu tomava remédio antidepressivos, remédio para ansiedade. Quando eu fiz o método CIS online, eu já parei. Antidepressivo, continuei com ansiedade, até eu ir para o médico com responsabilidade, que temos que ter responsabilidade. Sim. Fui para o médico, conversei com minha psiquiatra, achei que não era mais necessário aquilo para mim, ela me deu alta. Fiz o método CIS Salvador, foi que eu repeti o método CIS presencial em Salvador. Agradeço muito a uma amiga minha chamada Paula, que eu orei a parte espiritual, que eu tenho Dona Camila como referência na minha área de Deus, que ele me fizesse estar no método CIS presencial. Aí veio Salvador,
E aí, com 3 dias, Deus me respondeu através de Paula e Tairone, que me presentearam com o método CIS no melhor lugar. Eu vi Paulo de frente, onde eu tô, por causa do método CIS. E é tão maluco isso porque virou um presente mesmo também, né? Eu vi filhos dando pra mãe, filho dando pro pai, mãe dando pra filho. O meu ecossistema leva pra Febracis Bahia, já fizemos Mulheres de Alta Performance com Lucy Mariana, que é um amor de pessoa. A semente de Paula é tão boa. E é muita gente, né? É uma comunidade, né? Eu quero saber a mudança dele. A minha, no método CIS, no ano passado que eu participei junto com vocês, inclusive, para hoje teve a mudança física, Paulo. Eu saí de 65 quilos para 78. De músculo? De músculo, de maneira natural. Então, nada de usar anabolizante, nada do tipo. A alimentação também mudou muito. E a parte financeira, como eu comentei, que foi um medo meu, que eu até fiz essa pergunta agora, sobre essa trava que eu tô tendo em relação ao meu pai, foi exatamente porque pós-método CIS, os primeiros meses, eu fiz mas um dos meus maiores lançamentos, certo? Junto com influenciadores, quando passei da casa dos 6 dígitos, depois que a gente também aprende no método CIS, né, a empreender, então trabalha todas essas nossas áreas. E aí, nos outros meses, começou a meio que estagnar, entende? Começou a estagnar o faturamento e eu fiquei naquela preocupação, entende? E agora com essa questão que você falou de liberar o perdão, pai, eu sei que o senhor está me assistindo daí e eu quero dizer ao senhor que eu te amo muito. O senhor sempre foi presente na minha vida, em todos os momentos. Então, senti isso nesses últimos meses em relação ao senhor. Me machuca bastante, mas eu tenho certeza que nesses 2 dias que a gente vai ter aqui, eu vou mudar, certo? Meu pai também, eu tenho certeza. Pai, faz o método CIS, por favor. Eu preciso que o senhor faça o método CIS. Você não quer trazer ele aqui amanhã, não? Somente seu pai, eles viriam? Ok. E você, como é seu nome? Tamires. Você é da onde, Tamires? Sou de São Bernardo, São Paulo. E aí, me conta. A minha maior transformação foi minha relação com meu pai. Oi. A gente, desde que eu me entendo por gente, a gente tem os atritos. E eu reconheci o quanto eu era orgulhosa e só via o meu lado, me colocava no lugar de vítima, ficava ele é o culpado, ele é culpado, ele faz isso, ele faz aquilo, e não via o quanto eu estava me machucando e machucando ele também. E depois que esse perdão foi liberado, todas as áreas destravou, assim, como o Paulo falou. O que mudou, O que mudou na vida? Emocional? O que mudou financeiro? Tá bom, Calandrinha! Peraí. Meu faturamento, minhas vendas aumentaram. A minha mentalidade mudou totalmente. Eu me vejo hoje o meu valor, né? Antes eu ficava me sentindo inferior, não vi o meu merecimento.